Questão número 1. Assinale a alternativa composta apenas por instituições que podem administrar fundo de investimento. Isso aqui a gente falou no módulo 1, né? Então, ou seja, aqui a gente vai ter que trabalhar aquela nosso exercício, né, de qual carteira, primeiro, que pode administrar fundos de investimento, né? A gente viu lá o banco carteira comercial, carteira de investimento, o banco múltiplo, né? E viu também corretoras e distribuidoras que são iguais, tá bom? Então tem o mesmo conceito. Então aqui, para conceito de administração de recursos de terceiros, os bancos múltiplos que tenham a carteira, vamos relembrar, né? Banco múltiplo é aquele que tem pelo menos 2 carteiras e uma delas tem que ser de investimento, né? Então ele cita aqui que é um banco múltiplo, porém com carteira de investimento. Se tiver só banco múltiplo, não seria caracterizado, né, um banco de investimento ali com uma carteira de investimento, poderia ser uma carteira comercial, tá? Mas sendo um banco múltiplo com carteira de investimento, e além deles, as corretoras e distribuidoras também podem ser instituições que podem, vamos dizer assim, administrar recursos de terceiros, administrar fundos de investimentos. Então, a resposta correta aqui seria a letra C de CEA, né? Todo mundo aqui certificado, especialista em investimento, se Deus quiser. Questão número 2. Nos fundos, analise a alternativa correta. Nos fundos de investimento, cotistas com maiores volumes de recursos aplicados possuem preferência sobre os resgates. Mentira, né? Direitos e obrigações iguais. Letra B. O valor da cota é calculado pela fórmula patrimônio líquido do fundo multiplicado. Não, é uma divisão, então não precisa nem ler o resto. Letra C. O valor da cota dos fundos abertos de investimento é atualizado e divulgado diariamente. Me parece a correta, vamos só ler a outra. Os fundos de investimento em cotas podem investir até 10% do seu patrimônio diretamente em ativos financeiros. Impossível, né? Porque para ele respeitar o mínimo, que seria 95% em cotas, só sobra 5% do patrimônio para ele investir diretamente em ativos. Então, essa questão estaria também errada, tá? Eu não sei se alguém confundiu aqui, mas para respeitar o mínimo, o máximo em qualquer outro negócio que ele vai fazer, né? E aí ele deu exemplo ativos financeiros, teria que ser 5%, que ele respeitaria o mínimo de 95% do patrimônio. Se vocês lembrarem de alguma dúvida que surgiu na hora de fazendo a questão, mandem aqui no chat, tá? Porque aí eu comento. Até agora a gente não teve nenhum comentário das questões, eu comento aqui com todo mundo. Tá? E dúvida é dúvida, tá, gente? Não existe dúvida besta, por exemplo. Dúvida é dúvida. Questão número 3. Analise, assinale, na verdade, né, a alternativa incorreta. Bem destaque aqui, grandinho. Mas cuidado com esse tipo de questão na prova, tá? Então, ele quer alternativa incorreta sobre fundo de investimento. Eu vou ter 3 alternativas corretas sobre fundo e uma que não está correta, que, na verdade, para essa questão, seria o gabarito correto, vamos dizer assim. Então, os fundos possuem CNPJ próprio? Sim, né? Ele é uma constituição de um CNPJ, como se fosse uma pessoa jurídica de fato, né? Uma empresa, e tem toda uma estruturação por trás, demonstração contábil, balancete, então tem sim, mas não é a resposta que eu quero. Era na letra A, não vi que era incorreta, marquei a letra A, nem olhei as outras, né? Letra B. Caracterizam-se como uma prestação de serviço por parte de instituições financeiras, né? Prestação de administração de recursos de terceiros, gestão de recursos de terceiros, então está correto para a relação de fundos, só que ele quer a incorreta. São garantidos, eu não quero nem ver o que ele está falando, né? Falou garantia em fundo, a gente mata a questão. E não geram captação de recurso para a instituição financeira que os administra, talvez podem ter confundido aqui. Como o dinheiro do fundo é do cotista, a instituição ela não pode pegar aquilo ali, não gera um fund, né, que a gente chama, para poder captar recurso transferir esse recurso, promover aquela liquidez, né, dos agentes tomadores, dos agentes doadores para os agentes tomadores, né, que seria um caso ali de um CDB, por exemplo, característico. Tá? Então, o dinheiro de um fundo de investimento não gera essa variação, essa indicação de liquidez no mercado financeiro, tá bom?
Maria Rita, deixa eu ver aqui essa dúvida. Por que banco de investimento não seria a alternativa correta? Não, banco de investimento seria, tá? Só que aqui ele cita, ó, banco múltiplo com carteira de investimento, certo? Aqui ele está falando apenas, talvez eu não sei se a dúvida está aqui, ó, apenas bancos múltiplos e banco com carteira apenas de investimento, tá? Mas não é apenas, tem esses caras aqui e mais as corretoras e distribuidoras. Tome cuidado com somente, apenas, né? Porque ele restringe demais. Então, ele está dizendo que só quem pode administrar são os bancos múltiplos e carteira de investimento, mas a gente tem corretoras e distribuidoras que podem administrar recursos de terceiros. Beleza? Então, voltando aqui, a terceira já está com gabarito. Vamos lá para a quarta. Assinale a alternativa correta. Os recursos dos fundos pertencem à instituição que administra. Não, o recurso é do cotista. Bancos múltiplos que possuem uma carteira de investimento estão autorizados a criar e administrar fundo de investimento. Beleza, é isso mesmo, né? Além deles, corretoras, distribuidoras poderiam administrar. Então, essa aqui me parece a correta, mas vamos ver as outras. Os fundos de investimentos não são fiscalizados pela CVM, são diretamente fiscalizados pela CVM, né? As instituições que administram os fundos de investimentos é que a gente pode citar, também seriam fiscalizados pelo Banco Central, porque são instituições financeiras. E letra D, o administrador de um fundo de investimento aberto, destinado a investidores comuns, pode optar por não divulgar diariamente o valor da cota. Não, obrigação dele, né? Ele tem que divulgar isso diariamente, porque ele fala que é um fundo para o investidor comum, para o público geral. Beleza? Boa, boa. Tô vendo aqui o comentário, né? Esse apenas ele atrapalha mesmo, tá? E a gente ficar atento nisso aí faz total diferença na hora de resolver a questão. Então, beleza? Bancos múltiplos que possuem carteira de investimentos estão autorizados a criar e administrar fundos de investimento. Seria a questão correta. Vamos para a questão número 5. Fração ideal de um fundo de investimento. De cara aqui, né? Cota, ó, tem cotista, tem patrimônio. Pô, se é a fração ideal, é a fração ideal desse patrimônio, inclusive, né? Ou seja, a fração ideal é definida pela cota, aquela continha. Pega o patrimônio, tira despesas, taxa de administração, e aí a gente vê o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, eu acho essa menor fração, que é o valor unitário, né, de uma cota. Beleza? Acho que aqui essa daqui foi a que menos gerou dúvida, né? A 6, olha aí, ó. Como é conhecida a segregação entre a gestão de recursos próprios e de terceiros? Talvez ficaria mais claro essa aqui, eu até citei, né, que as áreas são segregadas, mas não citei ali o Chinese Wall, porque Chinese Wall a gente fala lá no Código de Administração de Recursos de Terceiros. Mas se alguém pegou ali o conceito, né, de segregação, né, vai entender que isso aqui seria o mais claro, né, o Chinese Wall. Mas tem uns nomezinhos, né, Firewall, marcação mercado, asset, que seriam nomezinhos fáceis de confundir, porque são coisas semelhantes a fundos de investimento, tá bom? Mas aqui depois a gente detalha mais esse conceito, que se evita o conflito de interesse entre as áreas, né, é criar essa barreira da informação, né, a muralha da China, que a gente chama, ou seja, o Chinese Wall. Talvez quem veio da CPA 10, CPA 20, já tenha pego esse conceitozinho aqui, e que a gente vai rever lá quando falar do Código de Administração de Recursos de Terceiros. Beleza, gente? Seguindo em frente, questão de número 7. Estou passando que não está surgindo dúvida, tá? Então, enquanto ninguém colocar no chat, aí eu vou só fazendo os comentários adicionais. Questão de número 7. A quem compete exercer o direito ao voto em Assembleia Geral? Olha a pegadinha. Em uma empresa na qual o fundo de investimento seja controlador. E aí, o que é que vocês marcaram? Essa aqui eu não cheguei nem a ver, mas eu tenho certeza que alguns de vocês, até porque poucos, né, acertaram. Poucos não, alguns acertaram as 10, mas imagino que confundiu um pouquinho. O que é que vocês marcariam nesse cara aqui? Tá vendo? Alguém já falando aqui que errou, outro que acertou. A pegadinha dessa aqui, a pegadinha na verdade não, a atenção, né? Porque aqui nem é pegadinha. Aqui é
quem compete exercer o direito a voto em uma assembleia, né, de uma empresa na qual o fundo de investimento seja controlador. Isso aqui quer dizer o quê, gente? Quem é o representante dos cotistas? O cotista ele vai numa assembleia, ou deveria ir numa assembleia. Só que ele vai na assembleia do fundo. Quem que representa o cotista numa assembleia de uma empresa? Que aí quando ele fala de uma empresa que o fundo seja controlador, quer dizer que o fundo tem ações dessa empresa, certo? Então, consequentemente, quem é o investidor direto lá é o fundo, né? O cotista ele investe na empresa através do fundo. Então, quem é o representante legal do cotista nesse caso é o administrador, certo? Então, o administrador do fundo é o representante, lembra que está escrito lá, representante legal dos cotistas, ele que representa, no caso de uma assembleia de uma empresa, e aí já tem a dúvida que não seria o cotista? Seria o cotista se ele estivesse falando na Assembleia Geral do fundo. Ele falou de um ativo ao qual o fundo detém, inclusive, o controle da companhia, né? Então, o representante deste cara ali, que seria o investidor do fundo, é o cotista, né? Seria o próprio administrador, tá bom? Essa é a pegadinha. E tenho certeza que muita gente marcou, depois eu vou ver, depois eu passo até para vocês essa estatística, tá? Muita gente marcou letra A, porque na letra A, inclusive, está cotista, né? O cara que vai atrapalhar aqui a nossa vida. Mas a resposta certa é a letra C de CEA, né? Administrador. 8. Responsável direto pela rentabilidade do fundo de investimento. Essa aqui eu falei tanto que eu acredito que vocês não tenham errado, tá? Então, quem é que compra e vende os ativos? Quem é que segue a política de investimento do fundo, né? Quem vai buscar alcançar os objetivos? Ou seja, é o gestor, ele que faz o fundo ter rentabilidade, seguindo todos os parâmetros pré-estabelecidos naqueles documentos que foram criados, né? No fundo ali, o administrador criou os documentos, consequentemente, lá o gestor vai fazer cumprir aquelas regrinhas. Então, aqui de cara, o gestor é responsável pela rentabilidade direto, né, do fundo. E quando eu falo responsável direto, lembra que o administrador também, né, poderia ser um responsável porque ele que cria ali as regras para o gestor executar. Mas quando fala direto, é porque a responsabilidade na compra e venda dos ativos, na execução da política de investimento. Beleza? 9. Olha aqui que legal, né? Sobre as cotas de um fundo aberto. Elas são escriturais e nominativas. Aí aqui é um disclaimerzinho que eu vou fazer, que na verdade a gente nem chegou nessa parte, tá? Mas já antecipar, porque eu falei da diferença da cota de um fundo aberto e cota de um fundo fechado, né? E a gente diz que a cota de um fundo aberto não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, tá? Aí essa aqui está quase certa. Por que ela está quase certa? Porque eu preciso aqui entender se não tem uma questão mais completa, né? Porque aqui, quando ele fala, não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, que isso é uma característica das cotas de um fundo fechado, né? Então, ou seja, não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, exceto, e aí lendo tudo aqui, eu vou resumir na seguinte frase: quando um juiz determina que é para fazer a movimentação de titularidade, tá bom? Então, se o juiz determinou, se a CVM liberou em outros casos, né, que não seria esse caso aqui, a gente não vai questionar, tá? Então, consequentemente, essa aqui mataria a alternativa 2, a sentença 2, né, que diz que ela não pode ser objeto de exceção ou transferência de titularidade. Está quase certo, porque não tem a exceção. Então, a exceção é dizer que, em caso de decisão judicial, execução de garantia, dissolução de sociedade conjugal por via judicial ou sucessão universal, né, pode ser feita a transferência de cotas. É muito comum, um exemplo, no processo sucessório, geralmente resgata os fundos de investimento e aí transfere lá para os herdeiros, mas pode chegar um juiz e determinar a transferência das cotas, né? E aí pode mudar a titularidade num processo de herdar ali a titularidade daquela cota, né, do que seria ali determinado por um juiz, tá bom? Então, a 2 estaria errado porque a 4 está mais completa. Então, 1 e 4, por enquanto, mais completa. Vamos ver a alternativa 3. Conferem direitos e obrigações iguais aos cotistas, né? Bonito. Todos os cotistas têm direitos e obrigações iguais. Então, a alternativa correta da questão 9, né? A gente está na questão 9? É isso mesmo. Questão 9 seria a 1, a 3 e a
4, que está na letra D de dado, beleza? Então, aqui a gente mataria por esse conceito da exceção, tá? Então, quem errou aqui porque não tinha esse entendimento do que seria exceção, não tem problema, agora vocês já sabem, e aí, consequentemente, já fica mais fácil se aparecer na prova, beleza? Mas a gente ainda vai abordar esse assunto aqui. Deixa eu só ver se eu marquei a certa, gente, que às vezes eu vou falando aqui, percebido. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Perfeito. Questão número 10. Em caso de liquidação de um fundo de investimento, a carteira dos ativos que compõem o fundo, né, o patrimônio do fundo, será o quê, gente? Distribuída para o administrador e para o gestor, o dinheiro é do cotista. Consequentemente, os ativos são dos cotistas. Consequentemente, isso vai ser distribuído para os cotistas em valor proporcional à quantidade de cotas que cada um possui, né? Eu tenho minha cota daquele fundo, a quantidade X eu recebo proporcional, tá? Então não solicita resgate aqui, no caso da letra C, né? Pode confundir, mas não é solicitação de resgate, porque ele chama aqui uma liquidação de um fundo de investimento. Quer liquidar um fundo de investimento é encerrar esse danado, vender todos os ativos e devolver o dinheiro para os respectivos cotistas, né? Descontando despesas, taxa de administração, e aí o valor vai ser distribuído igualmente, na verdade igualmente não, proporcionalmente à quantidade de cotas que cada cotista possui. Beleza?